Compreender os sistemas de produção, bem como a importância do processo de setup neste contexto, à primeira vista pode parecer uma tarefa muito complexa. Neste sentido, podemos iniciar realizando uma comparação bem simples entre o processo de setup e o pit stop das corridas de Fórmula 1. O pit stop, conforme o dicionário Cambridge, refere-se à ocasião em que o motorista de uma corrida faz uma parada, ou seja, stops, na área onde os carros são reparados, o cockpit. As ações executadas em um pit stop durante uma corrida podem ser comparadas ao processo de setup no contexto de uma produção, visto que o termo setup na indústria consiste no processo de preparação de máquinas para a produção. O verbo inglês to set up significa preparar, enquanto o substantivo setup tem o sentido de preparação. Em ambos os casos, o objetivo é preparar a máquina, seja o carro ou o equipamento de produção, de maneira rápida e eficiente sem prejudicar o objetivo de quem executa a ação de preparação, seja para a participação de uma equipe em competição ou a produção de uma indústria. Antes de voltarmos aos conceitos que envolvem o processo de setup, proponho ampliarmos nossa visão e buscar compreender os sistemas de produção, extremamente variados e diferentes entre si. Destacamos aqui algumas das classes mais comuns dos sistemas de produção, sendo os sistemas de produção contínua, os sistemas de produção por lotes e os sistemas de produção por projeto. Os processos de produção contínua são aqueles que possuem uma sequência linear para a manufatura dos produtos. São utilizados para a fabricação de produtos padronizados, com linhas de produção com menor grau de flexibilidade que oferecem pequeno grau de diferenciação, tal como a fabricação de automóveis, refrigeradores e outros. Alguns autores denominam esse processo como antigo ou do passado, porém, é importante compreender que determinados processos de produção, em função de suas especificidades, sempre serão contínuos, como exemplo o processo de refino de petróleo. Este é uma sequência de operações contínuas que sempre seguirá os mesmos passos. A fabricação de produtos alimentícios também segue algo semelhante, porém, pode ser produzido com diferentes escalas. Na fabricação de biscoitos, em que há necessidade de assar em fornos, não seria economicamente viável produzir 2 ou 3 pacotes de um sabor, e mais 2 ou 3 de outro. Os sistemas de produção contínua, portanto, são utilizados por empresas que produzem um determinado produto, sem modificações por um longo período. O ritmo de produção é acelerado, e as operações são executadas sem interrupção ou mudança. Os sistemas de produção por lotes, também conhecidos como sistemas de produção intermitente, consistem na produção em conjuntos de um mesmo produto, que podem variar de poucas unidades até uma ou dezenas de milhares. O sistema de produção em lotes é o sistema utilizado por empresas que produzem uma quantidade limitada de um tipo de produto de cada vez. Essa quantidade limitada é denominada lote de produção. Cada lote de produção é dimensionado para atender a um determinado volume de vendas previsto para um determinado período. Terminado um lote de produção, a empresa inicia imediatamente a produção de outro lote, e assim por diante. Dessa maneira, podemos compreender que quando a fabricação da quantidade prevista de um produto é encerrada, outro tomará o seu lugar nas máquinas. Depois de algum tempo, o produto original pode voltar a ser fabricado, e é este vai-vem de produtos que caracteriza a produção por lotes. Os sistemas de produção em lotes são utilizados por uma infinidade de indústrias, de artigos têxteis, de brinquedos, de cerâmica, de eletrodomésticos, de motores elétricos, etc. Vejamos o exemplo da indústria têxtil. Uma indústria têxtil consegue produzir uma extensa variedade de tecidos com diferentes padronagens e características. Cada tipo de tecido é produzido em um lote de produção. Quando ele é concluído, sua produção é interrompida para entrar no lote seguinte, que deve ser um tecido diferente, e o tecido anterior pode ou não voltar a ser produzido em algum lote futuro. Os sistemas de produção por projeto representam a diversidade máxima que se pode atingir no processo produtivo.
Mais que todos os outros sistemas, este tipo de sistema demonstra a relativa incompatibilidade entre volume e produção para o projeto resultar em um produto único, e volume de produção em que geralmente, apenas uma unidade do projeto é concretizada. Processos do tipo projeto são os que lidam com produtos discretos, usualmente bastante customizados. A essência de processos de projeto é que cada trabalho tem início e fim bem definidos. O intervalo de tempo entre o início de diferentes trabalhos é relativamente longo, e os recursos transformadores que fazem o produto serão provavelmente organizados especialmente para cada um deles. Podem ser considerados produção por projeto, por exemplo, o caso da produção de navios, construção civil e industrial, geradores e motores de grande porte, aviões, locomotivas, confecções sob medida, dentre outros. A empresa somente produz, após ter efetuado o contrato ou pedido de venda de seus produtos. Neste ponto do nosso estudo, já compreendemos onde se encaixa a produção têxtil, em geral, nas classes dos sistemas produtivos, qual seja o sistema de produção por lotes. A partir desta premissa, podemos afirmar que a flexibilidade de mix, como já visto, é maior em sistemas de produção intermitente por lotes em que as máquinas, de propósito geral, podem ser preparadas para diversas operações sobre diferentes materiais. O termo mix neste contexto refere-se à variedade de itens oferecidos por uma empresa. Sendo esta uma característica das empresas têxteis, percebe-se a importância do setup no processo produtivo, que assim como no pit stop de uma corrida de Fórmula 1, deve ser executado de forma rápida e eficiente para garantir a sua competitividade no mercado. De maneira bem simplificada, o setup define-se como o tempo médio para preparar um equipamento para fabricar um produto, ou uma peça, ou um componente diferente do que vinha fabricando até então. Ou seja, se refere ao tempo decorrido entre a produção da última boa parte do primeiro lote e a primeira boa parte do próximo lote. Enfim, o setup pode incluir ações como recalibragem de equipamentos, limpeza, mudança de ferramentas e acessórios, etc. E ainda, pode referir-se a uma só máquina, a um conjunto delas de uma unidade produtiva, ou a todas as máquinas da fábrica. O setup também pode ser conhecido pelo termo troca de artigo. Cabe destacar aqui que a sua realização de forma eficaz e eficiente é muito importante por dar suporte ao processo de controle de produção para a maioria do processo. Assim como em nosso exemplo do pit stop da Fórmula 1, onde diversas equipes ao longo de aproximadamente 50 anos desenvolveram técnicas que diminuíram o tempo de parada no cockpit de 67 segundos para aproximadamente 2 segundos, o processo de setup também passou por ampla modificação. Uma técnica de 8 etapas criada por Shigeo Shingo, intitulada Troca Rápida de Ferramentas, TRF, é um exemplo da evolução do processo de setup no processo produtivo. O relato de Shingo sobre o desenvolvimento das 8 etapas da sua técnica TRF demonstra a grande importância do setup no processo produtivo, assim como a necessidade de conhecermos e desenvolvermos técnicas que busquem a otimização da sua execução, principalmente em sistemas de produção por lotes como na indústria têxtil. O autor afirma que formulou a hipótese de que qualquer setup poderia ser executado em menos de 10 minutos, e chamou seu conceito de troca rápida de ferramentas, ou TRF, que foi mais tarde adotado pela Toyota como um dos elementos principais do sistema Toyota de produção. Taishi Ono, anteriormente vice-presidente da Toyota Motors e agora um consultor, escreveu a respeito da TRF em um artigo intitulado Trazendo Sabedoria para a Fábrica. A troca rápida de ferramenta tem por objetivo reduzir o tempo de preparação de equipamentos ou linhas de montagem. Nesse sentido, os setups podem ser divididos em dois tipos, interno e externo. O setup interno compreende as operações que podem ser executadas somente quando a máquina estiver parada. Exemplo disso é a troca de moldes ou matrizes, ou troca de matéria-prima. Já o setup externo diz respeito às operações que devem ser finalizadas enquanto a máquina ainda está em funcionamento, como em transportes, pré-montagem, aquecimento e preparação de matéria-prima. Número 1. Identificação das operações de setup interno e externo.
Nesta etapa, são listadas todas as atividades executadas em todo o processo de troca. Depois disso, elas são categorizadas como setup interno e setup externo. Essa fase é importante para identificar quais operações podem ser realizadas com a máquina em funcionamento, e quais devem ser feitas com a máquina parada. Número 2. Conversão de setup interno em externo. Nesse processo, o máximo possível de atividades executadas quando a máquina está parada é transformado em atividades possíveis de serem realizadas com o equipamento ainda em funcionamento. Número 3. Sincronização das tarefas. Uma vez separadas as etapas, estas devem ser distribuídas em uma sequência de elementos com seus respectivos tempos. A definição do número de operadores envolvidos na troca dependerá da capacidade de distribuição das tarefas e dos tempos entre os operadores equilibradamente. Número 4. Treinamento dos operadores nas funções da TRF. Todo operador envolvido no processo de troca deve estar treinado, capacitado, e saber exatamente o que fazer na hora da troca de ferramenta. Também deve conhecer o tempo destinado para cada atividade, pois o sucesso da operação depende do entrosamento dos participantes. Número 5. Padronização dos meios de trabalho. A simplificação e a padronização dos sistemas de troca ajudam a melhorar os tempos, pois o número de movimentos e de utilização de ferramentas de troca pode ser menor, torna as atividades mais fáceis de serem memorizadas pelos operadores, e, consequentemente, mais fáceis serão os treinamentos e a polivalência dos operadores. Número 6. Utilização de sistemas de troca rápida de ferramentas. Existem vários meios de tornar as operações de troca mais ágeis, por exemplo, utilizando sistemas de encaixe rápidos, sistemas de fixação com grampos, guias de encaixe de posicionamento, entre outros. A empresa deve introduzir esses sistemas, aliados à padronização das operações, e estes, quando estendidos para todas as etapas, podem reduzir o tempo de troca em torno de 30%. Número 7. Eliminação dos ajustes. Os ajustes constituem-se em perdas nos tempos de troca originadas por instabilidade nos processos. O foco principal nessa etapa está em dar repetibilidade aos arranques de processo. Para isso, devem ser criados meios para serem dados valores aos ajustes, para os registrar, monitorar e controlar. Número 8. Mecanização. Deve ser considerado o último recurso a ser aplicado para reduzir e otimizar um processo de troca de ferramentas. Somente após a aplicação dos passos anteriores, e esgotada toda e qualquer possibilidade de melhoria, devemos iniciar um processo de automação ou mecanização dos sistemas. Nesse processo, as ações manuais ou semiautomáticas são substituídas por operações automáticas. A implementação de um sistema de troca rápida é a base para outros sistemas ou filosofias. A instauração desse sistema traz grandes benefícios para a organização ao alcançar objetivos como a produção de baixos estoques. O foco, portanto, é evitar a superprodução e tornar a empresa mais flexível, pois todos os eventos que podem ocorrer nesse intervalo, e que acarretam um aumento no tempo de troca, podem ser controlados e até mesmo eliminados.